é Alessandrina, nós somos do 9º período de Direito das Faculdades FUNORTE de Montes Claros, Minas Gerais, e vamos falar sobre direito eleitoral, especificamente sobre o direito de resposta na campanha eleitoral, que é assegurado na nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 5, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, ele é regulamentado especificamente no artigo 58 e artigo 58A, que traz o caput. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabiamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação. Ou seja, o direito de resposta, ele vem para regulamentar que a campanha que adentra a tua casa no período de eleições, que adentra a rotina da cidade, seja fundada no verdadeiro sentido do candidato se promover as suas opções, promover o seu plano de governo, as suas propostas, não que use para caluniar, para difundir, para se sobrelevar sobre os erros que ele pressupõe erradamente do outro candidato, do opositor. Então, se confere o direito de resposta para garantir o princípio do equilíbrio entre as candidaturas, o princípio do respeito mútuo das candidaturas, para que esse possa atingir o seu fim, o seu fundamento legal, que é a promoção dos candidatos que escolheremos para nos representar. Por isso, o direito de resposta é tão importante e tão bem legislado em nosso país. A seguir, veremos os prazos, as definições, quem pode propor e os demais aspectos desse artigo, desse direito tão importante. Obrigada. Vim aqui falar para vocês quem pode propor o direito de resposta no direito eleitoral. O próprio ofendido ou seu representante legal, que poderá pedir o exercício do direito à justiça eleitoral, contados a partir da veiculação da ofensa. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Dando continuidade, agora nós estaremos falando sobre os prazos, o prazo para pedir ou propor. Bem, de acordo com o inciso 1º, inciso 2, 3 e 4 do artigo 58 do parágrafo 1º, os prazos são os seguintes: 24 horas quando se tratar do horário eleitoral gratuito. O inciso 2º discorre que 48 horas quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão. De acordo com o inciso 3º, 72 horas quando se tratar de órgão da imprensa escrita. O inciso 4, a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada. De acordo com o parágrafo 6º, os meios de defesa, o prazo para a defesa. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e a linha E do inciso 3º do parágrafo 3º, para restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Já no caso do prazo para julgamento, o parágrafo 7º diz que a inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o nosso Código Eleitoral. Obrigada. Dando sequência ao nosso tema, irei falar um pouco sobre emissoras de rádio e de televisão. A Justiça Eleitoral
tendo em vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa, para que entregue no prazo de 24 horas uma cópia da fita de transmissão, sob as penas do artigo 347 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, que será devolvida após a decisão. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Direito de resposta. Em cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral, o candidato Rafael Greca utiliza neste momento espaço dentro da propaganda do candidato Gustavo Frutti para esclarecer ao eleitor curitibano que nunca teve contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e muito menos pela Câmara de Vereadores de Curitiba. As contas de Rafael Greca relativas ao exercício financeiro de sua gestão, quando prefeito, foram devidamente aprovadas. Faltando poucos dias para a eleição, tal comportamento pede uma reflexão criteriosa do eleitor sobre os rumos da cidade e, principalmente, da postura adotada por Gustavo Frutti de denegrir a história de Rafael Greca, não contribuindo para o processo democrático. Coligação, inovação e amor. Eu vim aqui retratar sobre a imprensa escrita. Preste atenção porque ele está escrito no parágrafo 3º, nos seus incisos, no inciso 1 e as linhas A, B, C, D e E. São os requisitos essenciais para a imprensa. O primeiro requisito é que o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para a resposta. O segundo é que, deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão ou tratando-se de veículo com prioridade de circulação maior que 48 horas na primeira vez em que circular. O outro requisito é que, por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora o prazo de 48 horas. Em seguida, vem o outro requisito que se trata. Se a ofensa for produzida em dia e hora que viabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nessas alíneas, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. A outra linha que finaliza esses requisitos diz que o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares e quantidade impressa e o raio da abrangência da distribuição. Esses são os requisitos escritos no artigo 3º, inciso 1 e suas alíneas do direito de resposta de imprensa. Muito obrigada. Boa noite. Olá, meu nome é Samuel. Vou falar um pouco do direito de resposta no horário eleitoral gratuito. O ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Se o tempo reservado para o partido ou coligação que fez a ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta a essa ofensa será levada ao ar quantas vezes for necessário para a sua complementação. A resposta será veiculada no início do horário destinado ao partido responsável pela ofensa. Após deferido o pedido de resposta, a emissora geradora e o partido atingido deverão ser notificados imediatamente da decisão, que constará o pedido diurno ou noturno para a veiculação da resposta. O meio que contém a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão, para a veiculação no programa subsequente do partido que praticou a ofensa. Se
Se o ofendido for o partido ou candidato e este optar por usar o tempo de resposta sem responder aos fatos da ofensa, terá subtraído o tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Se a ofensa for contra terceiros, o partido ou coligação que a praticou ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo e multa, em eventual pedido de resposta. Olá, o meu nome é Arlindo Cardoso e eu vou apresentar os aspectos da resposta de acusação elencados no artigo 58 da Lei 9.504 de 97. Se o pedido do ofendido for deferido, a divulgação da resposta dar-se no mesmo veículo, espaço, local, página, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão ou transitando-se em veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas na primeira vez em que circular. Ou seja, se for por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. Se a ofensa for produzida dia e hora em que inviabiliza a reparação dentro dos prazos estabelecidos, a Justiça Eleitoral determinará imediata divulgação da resposta. Liberdade de expressão, sem distinção e sem preconceito. Não me mantenha omisso, irmão. Eu exerço o meu direito. Liberdade pra falar e expressar um sentimento de amor excessivo ou ódio que me traz tormento. Eu não deixo me abater atirando palavras no seu ouvido. Não me sinto enclausurado, liberto de tudo, trancado não ficou. Por isso eu não vou me calar. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional a qualquer um do povo. Entretanto, essa garantia não é absoluta, não sendo permitido abuso na liberdade de manifestação do pensamento. A eleição é feita de informações e elas devem ser sempre verídicas. Havendo existência da calúnia, da difamação, da injúria e, sobretudo, a divulgação de fatos inverídicos por qualquer meio de comunicação social, aí surge o direito de resposta, que estão sujeitos às sanções instituídas no artigo 58 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, a quem desrespeitar essas proibições. O candidato, o partido político que na sua propaganda eleitoral comete alguma das hipóteses passíveis do direito de resposta, ele tem o seu espaço ocupado para que o ofendido possa dar as suas explicações. Para quem ofende, o tempo é curto, mas para quem exerce o direito de resposta, o tempo tem que ser sempre maior. A ofensa pode gerar um processo criminal pelos crimes que se caracterizarem como a difamação, a injúria e a calúnia sobre o Código Eleitoral, assim como uma indenização na justiça comum por eventual dano material ou moral causado ao ofendido.